Sabe de uma coisa curiosa? Quando as pessoas falam das maiores tragédias de Naruto, normalmente elas lembram dos Uchihas, Jiraiya, Nagato. Mas existe uma tragédia que eu considero uma das mais humanas de toda a obra, a trágica história de Sakumo Hatake, o pai de Kakashi. A história desse personagem representa muito bem um problema que existe tanto no mundo ninja quanto no mundo real: pressão social. Quando você para analisar a história de Sakumo Hatake, você percebe que ele não foi derrotado por um inimigo, muito menos por uma biju ou por um vilão. Ele foi derrotado pela opinião das pessoas, e isso torna tudo muito triste. Antes de falarmos da queda dele, precisamos entender quem era Sakumo Hatake, porque hoje muita gente conhece ele apenas como o pai do Kakashi, mas na realidade ele era um dos maiores monstros da sua geração. Sakumo foi um ninja tão respeitado que sua fama rivalizava com a dos próprios Sannin. Sim, os lendários Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Enquanto esses três construíam seus nomes durante as guerras, Sakumo também era visto como um dos maiores ativos militares de Konoha. Estamos falando de um homem cuja reputação atravessava países. Na história, o próprio Tsuchikage reconheceu Kakashi como filho do Canino Branco. O senhor feudal do País do Fogo demonstrou respeito ao ouvir o nome Hatake. Sakumo não era só famoso, ele era uma lenda conhecida por nações. Justamente isso torna sua queda tão brutal, porque quanto maior a expectativa, maior o peso do fracasso. Em algum momento da sua vida, Sakumo Hatake recebeu uma missão extremamente importante, uma daquelas missões que poderiam alterar o rumo de uma guerra. Porém, durante essa operação, algo aconteceu. Os companheiros dele ficaram em perigo, e naquele instante ele precisou escolher: concluir a missão ou salvar os amigos. Para mim, essa parece uma decisão muito simples, e talvez para você também. Mas naquele contexto, no cenário onde assistimos Naruto, não era tão simples, porque o mundo ninja funcionava de uma forma completamente diferente. Ninjas eram treinados para acreditar que a missão vinha antes de tudo, antes dos sentimentos, famílias, amigos e da própria vida. Então Sakumo Hatake fez algo impensável. Ele escolheu as pessoas, abandonou a missão e salvou seus companheiros. Porém, Sakumo não ganhou uma recompensa, muito pelo contrário, ele ganhou ódio. A missão fracassou, e imediatamente ele virou alvo de críticas. Não apenas de estranhos, não apenas de líderes, mas também das próprias pessoas que ele havia salvado. Todos passaram a odiar Sakumo Hatake, e essa parte me pega muito, porque é muito humana. Imagine arriscar sua carreira, reputação e principalmente sua vida para salvar alguém, e depois ouvir dessa mesma pessoa que você estava errado. Isso destruiu Sakumo, pouco a pouco, dia após dia. A pressão que Sakumo sofria foi provavelmente o seu maior inimigo. Imagine não poder sair da sua casa, na sua própria vila, porque todos te julgariam porque você escolheu salvar uma pessoa que até então era sua amiga, e hoje a mesma pessoa te critica por ter a salvado. Sakumo Hatake se isola, perde a confiança, motivação, desempenho e principalmente o propósito de viver. E lembrando que Sakumo já tinha um filho, Kakashi Hatake. Talvez a parte mais assustadora seja justamente essa. Ninguém derrotou Sakumo de uma vez, foi um desgaste lento, silencioso, como acontece com muitas pessoas na vida real, infelizmente. Fazendo um paralelo muito rápido com a nossa realidade, a decepção de quem conhecia nossos segredos e fraquezas machuca muito mais do que o golpe de um oponente declarado. Isso, por exemplo, fica explícito quando o rei Davi sentiu essa dor profunda quando foi traído pelo seu próprio filho, Absalão, e por um conselheiro de confiança, Aitofel, conforme registrado no livro de Salmos. E Sakumo Hatake representa muito bem isso no universo de Naruto. Sakumo foi basicamente traído por quem ele sempre defendeu. Foi criticado e julgado por todos da vila, a vila que ele lutou para salvar diversas vezes. E entre todo esse ódio estavam seus próprios amigos e companheiros, qual ele arriscou tudo para salvar. Eventualmente, Sakumo Hatake se desvive, e naquele momento nasce outro personagem trágico, Kakashi Hatake. Kakashi cresceu acreditando que o pai havia errado, não porque ele queria, mas porque foi isso que o mundo repetiu para ele durante anos e anos. Por isso, o jovem Kakashi era tão obcecado pelas regras. Ele não queria repetir o erro do pai, ele não queria ser visto como alguém que abandonou uma missão. Kakashi não queria o mesmo destino. No meio de tudo isso aparece Obito Uchiha, e é aqui que o Kishimoto faz algo bem interessante. Obito basicamente revive a filosofia de Sakumo. A icônica frase "quem abandona as regras é como lixo, mas quem abandona os companheiros é pior do que lixo" vem diretamente de Obito. E essa frase mudou Naruto para sempre, mas poucas pessoas perceberam que ela nasceu por causa de Sakumo, e não por causa de Kakashi. Obito, após conhecer a história de Sakumo, passou a admirá-lo, respeitava sua decisão.
Ele entendia que uma missão concluída não vale nada se o preço for abandonar quem está a seu lado. Ironicamente, no futuro, o próprio Kakashi chega à mesma conclusão. O homem que passou a juventude inteira fugindo da filosofia do pai acabou se tornando a prova viva de que o pai estava certo. Por conta disso, uma das cenas mais emocionantes de Naruto acontece durante a invasão de Pain, quando o Kakashi é desvivido. Ali, o ninja tem a chance de encontrar Sakumo novamente, num lugar vazio e silencioso, com apenas uma fogueira. Ali não existe luta, explosão, transformação. É só uma conversa entre pai e filho. E pela primeira vez em décadas, alguém diz para Sakumo aquilo que ele precisava ouvir. Kakashi revela que tem orgulho de seu pai. É nesse momento que Sakumo finalmente entende que não falhou, que salvar seus companheiros não foi um erro, que sua decisão não foi vergonhosa. E graças a isso, Sakumo consegue finalmente seguir em frente. Eu acho que eu e você concordamos que o único erro do Sakumo foi ter se desvivido. Talvez o mais irônico de toda essa história seja que Sakumo acabou vencendo, mesmo depois de desvivido, porque o mundo ninja mudou. A mentalidade antiga desaparece com o tempo. As novas gerações passam a valorizar o trabalho em equipe, companheirismo, proteção mútua. Por exemplo, nos exames Chunin, onde vemos claramente essa mudança, os avaliadores deixam claro que um líder deve proteger seus companheiros, não apenas cumprir uma missão. Ou seja, a filosofia que destruiu Sakumo foi derrotada, e a filosofia que Sakumo construiu venceu. No final das contas, a história de Sakumo nunca foi sobre o fracasso, foi sobre estar certo antes do seu tempo, porque às vezes a sociedade demora anos para entender algo, mas isso não significa que aquilo esteja errado. Sakumo Hatake foi chamado de fracasso, foi tratado como vergonha, foi abandonado por todos, mas depois de décadas o próprio mundo ninja passou a seguir exatamente os valores que ele defendia. Às vezes, a pior batalha não acontece em um campo de guerra, mas dentro da nossa própria cabeça. A depressão e a pressão social podem fazer parecer que o peso do mundo é grande demais e que o julgamento dos outros define quem somos. Mas a verdade é que nenhuma dor, por mais intensa que seja, precisa ser o capítulo final da sua história. O universo de Naruto mostra isso repetidas vezes. Personagens foram marcados pela perda, pela solidão e pela rejeição, mas todos encontraram forças para continuar. Nem sempre vencer significa ser o mais forte, muitas vezes significou apenas não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Se hoje você está enfrentando essa luta, saiba que ainda existe esperança. Sua vida vale mais do que a opinião das pessoas e muito mais do que os pensamentos que tentam convencer você do contrário. No fim das contas, seja como Kakashi Hatake, alguém que sabe reconhecer quem merece seu orgulho e que também dará orgulho para aqueles que vão reconhecer quem você é de verdade. É isso aí, Genizada. Deixe seu like, comente, se inscreva e eu te espero numa próxima.